Bem, vamos então aqui para o terceiro exemplo, né, da vibração forçada com amortecimento. E esse terceiro exemplo ele é bem interessante porque ele trata, né, de uma situação muito realista, né, uma situação muito encontrada na prática. O que o enunciado nos diz aqui? O título é Uma máquina sobre uma fundação resiliente, né? Então, definição de resiliência, né, de resiliente, é algo que tem uma capacidade de resistência, né, e ao mesmo tempo é capaz de se amoldar, né, é capaz de se amoldar ao esforço, né, porém se amolda, mas oferece a devida resistência, não colapsa, né? Então, o que o enunciado diz aqui? Uma máquina pesada, de 3.000 quilos, 3.000 newtons, desculpa, ou seja, 300 quilos, é suportada sobre é apoiada, né, sobre uma fundação resiliente. A deflexão estática da fundação, devido ao peso da máquina, é de 7,5 centímetros. É observado que a máquina vibra com uma amplitude de 1 centímetro quando a base da fundação é sujeita a uma oscilação harmônica na frequência natural não amortecida, né, do sistema. A amplitude é essa de 0,25 centímetros, ou seja, a base se move com uma amplitude máxima de 0,25 centímetros, de forma harmônica, ou seja, vibrando, e a máquina vibra devido a essa perturbação vinda da base, ela vibra com 7,5 centímetros. Né? Bem, então pede-se a constante de amortecimento da fundação, né, o C, né, da fundação, a amplitude da força dinâmica transmitida para a máquina, né, e a amplitude do deslocamento da máquina em relação à base. Tá? Então, essas três questões aí são bem realistas, né? Ou seja, você tem uma máquina que está suportada numa suspensão, né, que possui rigidez e possui amortecimento. Então ela tá isolada do piso por essa suspensão. O piso vibra. Quando o piso vibra na frequência natural da máquina, do sistema massa e suspensão, na frequência natural do sistema. Quando ele vibra com 0,25 centímetros, a base, a máquina vibra com 7,5 centímetros. Né? Bem, então ele pede a constante de amortecimento, pede a força que é transmitida da base, por causa da vibração da base, a força que é transmitida para a máquina, né, os esforços sobre a máquina, e a amplitude de deslocamento relativa da máquina com respeito à base. Tá? Então, por quê? Porque são três coisas, né? Uma coisa é a vibração absoluta da base, outra coisa é a vibração absoluta da máquina, e a outra coisa é a vibração relativa, né, da máquina em relação à base, que não é exatamente uma subtração, como nós vamos ver, que é outro detalhe interessante do problema, porque nós temos amortecimento. Então, o amortecimento gera uma diferença de fase entre as vibrações. Então, a subtração, né, ela não é direta, né? Eu vou subtrair o movimento da máquina, que seria os 7,5 centímetros, do movimento da base, que é o 0,25, né? Que daria 7,25, não é isso. Bom, então vamos lá. Então, aqui nós temos o modelinho do problema, né? Um sistema típico massa mola amortecedor, né? Onde o K e o C, eles indicam aí a rigidez e o amortecimento que a base oferece, por isso ela é classificada como uma base, né, um suporte resiliente.
porque não é que tenha uma mola e um amortecedor explícitos, mas tem uma característica de elasticidade e de amortecimento viscoso, ou seja, uma viscoelasticidade razoável, né? E apropriada para aquela, a princípio, né, para uma máquina com peso nessa ordem de grandeza. Então, o sistema é a máquina, né, e a suspensão que aquela base oferece em termos de elasticidade e de amortecimento, né? Então, a base se move com o deslocamento y de t, né? E y de t e faz a máquina se deslocar com deslocamento x de t, tá? Então aqui nós temos os dados, os 3.000 newtons, a deformação estática quando a máquina é apoiada no piso, né? De 7,5 cm. O K, né, da suspensão, que é a divisão, né, da força sobre a deformação, né? 3.000 newtons dividido por 0,075 metros, que dá 40.000 newtons por metro, que é o K da mola. A frequência natural, né, do sistema, ou seja, o raiz de K sobre M do sistema, o K é o 40.000 newtons, que acabou de ser calculado aqui, sobre os 3.000 newtons, né, 40.000 newtons por metro sobre 3.000 newtons, que dá 11,4 radianos por segundo. Então, a base se move com y de t, igual a amplitude máxima vezes um seno de ωft, onde ωf é a frequência do movimento da base, que nesse caso aqui vai ser vai ser igual à frequência natural. Por quê? Por que isso? Porque é como se estivesse sendo feito um levantamento da pior situação, a situação em que a base vibra, se move com uma frequência igual à frequência natural do sistema. Então, é quando o sistema vai ser colocado em uma situação de ressonância, né? Então, é a pior situação. Então, é como se tivesse sido feito um ensaio, um teste, e obteve-se, né, o deslocamento máximo aqui, mediu-se o deslocamento máximo da base e mediu-se o deslocamento máximo da máquina, né? Quer dizer, 1 centímetro para a máquina, né? E 0,25 centímetros para o piso, ou seja, 4 vezes maior o deslocamento da máquina em relação ao piso. Isso para a situação, né, onde a frequência coincide com a frequência natural não amortecida. Bem, então aqui, letra A, né? Então, determinar. Letra A, o amortecimento da fundação, ou seja, o C da fundação, né? Então, nós temos aqui uma situação de movimento da base, né? De vibração forçada, né? De vibração forçada, né? Amortecida, com movimento da base, né? Com movimento da base. Então, nós vimos esse era o segundo caso, que nós vimos com força aplicada, era o primeiro caso, né? Força aplicada era o primeiro caso, né? Que nos levava a FRF. O segundo caso é esse, que nos leva à transmissibilidade de deslocamento, tá? Então, para nós obtermos o que está sendo pedido aí, que é o C, a gente tem que obter, na verdade, o zeta primeiro, para depois chegar no C, né? Já que zeta é o C sobre o C crítico, e o C crítico é 2 raiz de km, tudo dado, né? Então, nós precisamos chegar no zeta. Nós vamos chegar no zeta a partir da expressão da transmissibilidade de deslocamento,
ou seja, do TD. Né? Então, o que é o TD? É a relação entre o deslocamento do sistema e o deslocamento da base. Essa expressão é essa daqui. Né? Então, o que nós precisamos substituir aqui? Nós precisamos substituir a razão das frequências para obter o zeta, já que nós temos isso e temos isso. Né? Temos o x e temos o y máximo. Então, como no problema o levantamento foi feito para uma frequência da base igual à frequência natural, né? Então o R é igual a 1. Então o R é igual a 1, eu vou colocar 1 aqui, eu vou colocar 1 aqui, eu vou colocar 1 aqui, e eu vou ficar com a expressão simplificada desse jeito e o zeta. Né? Então, quando eu substituir os valores dados, que é o x maiúsculo e o x máximo e o y máximo, igual a isso aqui, eu vou resolver e vou encontrar zeta igual a 0,13. Tá? Então, esse é o fator de amortecimento e com essa expressão aqui, né, e do C crítico, eu tenho o C do sistema. Então, aqui está o C do sistema, 903,05 newton-segundo por metro. Né? Então, essa é a primeira pergunta do problema. A segunda pergunta é a força dinâmica transmitida à máquina. Certo? A força dinâmica transmitida à máquina, aí a gente já vai usar o conceito de transmissibilidade de força, que veio do conceito de transmissibilidade de deslocamento. E nós temos duas situações. Nós vimos lá que a transmissibilidade de força, ela podia ser calculada quando a gente tinha uma força aplicada, né? Ou quando a gente tinha o movimento da base. Né? O movimento da base. Então, nesse caso, é o movimento da base. Então, a expressão da força, a expressão da transmissibilidade de força, né, como nós vemos, para esse caso de deslocamento da base, é a transmissibilidade de deslocamento multiplicado pelo quadrado do R, que no caso é 1. Né? Então, nós temos aqui o R igual a 1. Então, para obter a transmissibilidade de força, que é igual a força transmitida dividido pelo KY, né? Dividido pelo KY, que seria a força estática, né? Então, nós vamos obter aqui que a força transmitida, né? A expressão R ao quadrado TD, o TD a gente acabou de ver no item anterior, que é essa expressão aqui. Então, esse R ao quadrado ele está aqui, e esse KY ele vem desse denominador aqui. Né? Então, a gente explicita aqui o que a gente quer para o R igual a 1. Então, vamos substituir novamente aqui R igual a 1, igual a 1, igual a 1. Então, a força transmitida é igual a KY vezes a expressão do TD simplificada. E substituindo os valores do K e do Y, nós temos 400 newtons, ou seja, 40 quilos. Então, a força que é transmitida para a máquina é uma força de 40 quilos. Tá? Então, ela pesa 3.000, né? E quando a base está vibrando na frequência natural do sistema, ou seja, colocando o sistema em ressonância, essa situação faz com que a base, né, faz com que a máquina ela receba 40 quilos de reação da base. Né? Ou seja, esses 3.000, né, eles são absorvidos pela suspensão, mas a reação líquida que sobra da base sobre a máquina, ela ainda passa 40 quilos para a máquina. Então, os parafusos e tudo mais que tiver ali fazendo a fixação da máquina, eles têm que ser projetados e determinados, né, especificados, em função dessa força que a máquina vai receber.
da suspensão. E a terceira pergunta é a amplitude do deslocamento da máquina em relação à base, né? Ou seja, o deslocamento relativo, né? Então, o deslocamento relativo. Então, eu tenho aqui a máquina, eu tenho aqui a base, né? Então, a base ela se desloca com y de t, a máquina se desloca com x de t, né? E eu tenho aqui o deslocamento relativo de uma com a outra, né? Que eu vou chamar de z de t. Então, essa situação é exatamente a mesma situação, então isso é uma situação de movimento relativo, que é exatamente a situação do acelerômetro, do sensor de vibração, que a gente viu, né? Porque o sensor de vibração, justamente, ele media, ele era colocado sobre a superfície, ele tinha um x de t, a base tinha um y de t, mas a massa dentro do sisteminha lá dentro da carcaça do sistema massa mola amortecedor, dentro da carcaça do sensor, ele se deslocava com um movimento relativo entre desses dois movimentos absolutos, né? Então nós vamos usar basicamente o mesmo conceito, né? Nós temos o y de t, nós temos o x de t e nós temos o z de t, que é o deslocamento relativo, é uma coisa menos a outra, né? Então, escrevendo a equação de movimento do sistema, como nós fizemos lá para o acelerômetro, nós temos isso aqui: mx dois pontos, c x ponto menos y ponto, k x menos y, que são a velocidade relativa e a deformação relativa da mola, que é o deslocamento relativo do sistema que vai provocar a deformação líquida na mola. Então, eu vou substituir o x ponto menos y ponto por z ponto e o x menos y por z, sobra os x2 pontos aqui, né? O que é o x2 pontos? Ora, se z é x menos y, x é z mais y, logo x2 pontos é z 2 pontos mais y 2 pontos. Aí eu vou deixar z de um lado e vou passar o que não é z para o outro, então vai o menos zmy 2 pontos para o outro lado. E o movimento, a solução dessa equação aqui, né, é um z de t, que vai ser um z máximo seno de ômega ft menos um ângulo de fase. Agora, esse ângulo de fase aqui é um ângulo de fase, um φ relativo, né, ou um φz, o φ do movimento relativo. Então, empregando o raciocínio anterior, que a gente acabou de fazer na letra A para o problema, x de t, y de t, o raciocínio anterior entre x de t e y de t para se obter a transmissibilidade de deslocamento, agora a gente vai aplicar a mesma coisa para a transmissibilidade de deslocamento, só que entre o deslocamento relativo e o deslocamento da massa e o deslocamento absoluto do suporte. Então, agora é o mesmo conceito da transmissibilidade de deslocamento, só que agora o que eu quero saber é o deslocamento relativo. Então, eu vou fazer o z máximo sobre o y máximo, né? Então, eu tenho que o y é y seno de ômega ft, né? E o z é z seno de ômega ft menos φ. Aqui foi usado φ1 para diferenciar do φ, que foi usado antes entre o x e o y, tá? Então, está aqui, o φ1 é o ângulo de fase distinto de φ, que era o ângulo entre x de t e y de t. Bom, o que é o y 2 pontos, né, que está aqui nessa equação? É a derivada segunda do y de t. Então, se o y de t é isso aqui, a derivada segunda, eu vou derivar o seno duas vezes, eu vou obter o seno de volta, só que sinal negativo, ômega f ao quadrado y. Então, eu vou substituir aqui, né? Vou substituir aqui. E vou obter isso aqui, né? Vou obter isso daqui. Então, eu vou resolver, né? Eu vou resolver para z maiúsculo, né? Eu vou resolver para z maiúsculo usando a expressão
da transmissibilidade de deslocamento, se bem que aqui eu não vou usar a transmissibilidade de deslocamento, né? Na realidade, o que eu estou usando aqui é o seguinte, eu tenho aqui mf ao quadrado, né? Aqui está faltando um quadrado, né? Tá faltando um quadrado, y, né? Y, né? Vezes a FRF, né? Isso aqui é exatamente o mesmo raciocínio que a gente usou para o sensor de vibração, né? Então, por quê? Porque o Z já é a vibração relativa. Então, aqui vai aparecer a FRF, né? Aqui não é que vai aparecer a FRF. Vamos lá, vamos de novo. O que aconteceu aqui? Eu tenho MZ dois pontos mais CZ ponto mais KZ igual a M ômega F ao quadrado Y, né? Seno, né? De ômega F menos φ, tá? Bom, na realidade, eu vou ter seno de ômega F, quando eu fizer a substituição do Z ponto e do Z dois pontos, eu vou ter seno de ômega F dos dois lados. Então, como é que eu resolvi isso aqui? Como é que eu fiz isso lá atrás? Eu usei só seno de ômega F. E a partir da FRF, né, é que eu obtinha esse φ. Tá? Então, isso aqui é só para indicar que existe uma diferença. Tá? Mas na prática a gente vai usar o seguinte, a gente vai dizer que y de t, para a gente desenvolver a expressão, né? Como a gente já fez já, seno de ômega ft e z de t igual a z seno de ômega ft. Colocar aqui um menos φ, 1, é só para indicar, né, que isso vai existir. Mas para desenvolver a expressão, a gente termina ela aqui e faz a substituição de z ponto, z dois pontos, e você vai ter seno de ômega ft dos dois lados, então você vai cortar e vai obter essa expressão aqui, que é exatamente a FRF. Aí eu vou dividir por k, em cima e embaixo, né? E o que vai acontecer quando eu dividir por k? Eu vou dividir m por k. Quando eu dividir m por k, eu vou ter o quê? 1 sobre ômega n ao quadrado. Então, o que aparece aqui, né? Então, já tinha o ômega f ao quadrado, o y, e aqui, ao dividir por k, eu vou obter 1 aqui, eu vou obter m sobre k aqui, o ômega n vai aparecer aqui embaixo, vai ficar o r, e a mesma coisa aqui, quando eu dividir o c por k, né? Vai ficar o 2ζ sobre ômega n ao quadrado. Então, eu vou obter a mesma expressão que eu já obtive antes, né? Então, o que acontece aqui? O z, né, o z, aqui eu tenho r, né, então eu botei o r aqui, ao quadrado, desculpa, e o r é 1, porque eu estou trabalhando na condição da ressonância. E o y é esse valor aqui, os 0,25 centímetros. Então, o que eu estou querendo saber? Eu estou querendo saber a amplitude máxima do z. Então, eu vou botar R1 aqui, né, aqui, e o Y eu vou botar aqui. Eu vou fazer as contas, eu vou encontrar um Z de 0,097 metros, certo? Ou seja, 0,97 centímetros. Tá? Então, o Z, a amplitude máxima do deslocamento relativo é isso, né? Então, o Z de t vai ser esse valor aí, 0,0097 seno de ômega ft menos o φ1. O φ1, a gente usaria a expressão, a gente usaria a expressão para calcular o ângulo de fase, que a gente já conhece lá de trás. Mas o que ele está pedindo é o deslocamento máximo. Então, qual é o deslocamento relativo máximo, né, da máquina nessa situação da ressonância? E a gente vê o seguinte, que esse Z, né, é 0,097, né, ele é diferente
do x, né? Então, quando o problema fala lá no enunciado que a máquina tem um deslocamento de 0,01 metros, ou seja, de 1 centímetro, quando a base tem um deslocamento 4 vezes menor, né, de 0,25 centímetros, e a gente encontra que o deslocamento relativo de uma com a outra é 0,97 centímetros, então você vê que tem uma diferença aí de 0,03 centímetros. Ou seja, não é simplesmente substituir 1 de 0,025, que daria 0,75. Então, na verdade, a diferença não é de 0,75 centímetros, né? A diferença é de... o deslocamento relativo não é esse. O deslocamento relativo é de 0,97 centímetros. Ou seja, ele é maior. É maior por causa de quê? Por causa do amortecimento, que gera essa diferença, a diferença de fase, né? Então, eu tenho como se eu tivesse dois senos, né? Em que eu não posso, dois senos que estão, aqui seria um pouquinho menor, né? Que estão defasados. Então, essa diferença de fase aqui, ela gera essa diferença de máximos, né? E também de mínimos, que é diferente de se eles estivessem em oposição, se fosse um sistema sem amortecimento, em que os dois estivessem em fase, né? Se estivesse assim em fase, aí sim, a diferença seria essa daqui. Mas como eles estão com uma defasagem, a diferença não é simplesmente a subtração direta entre os dois deslocamentos, tá? Então, esse é o terceiro problema, né? Uma aplicação bastante interessante, bastante realista, que é uma situação real, né? Você tem uma máquina apoiada numa base, ela já está lá, e o dono da máquina, quer dizer, a manutenção da empresa está querendo saber que esforço está sendo passado para a máquina, que amortecimento aquele piso oferece, aquele suporte resiliente oferece, e qual é o movimento relativo da máquina e a superfície de apoio, tá? Então, vocês reparem que a gente pode, com esses conceitos teóricos e essas expressões, a gente pode diversificar, né, o enunciado do problema para atender a várias situações possíveis na vida real, na situação real de engenharia, tá? Bom, então é isso aí. Vamos então para o quarto exercício.